Que medo desse silêncio, galera. Eu só assisti a videoaula. Mas eu quero fazer os exercícios que eu vi que tinha um monte de coisa de química para fazer. Tem. Gente, Eu até encurtei a aula de hoje pra gente fazer exercícios comentados, dos exercícios que eu já deixei no próprio slide, pra gente comentar. E aí eu passo outros para vocês fazerem como atividade de casa. Então, ó, a gente parou nesse aqui que foi do Enem, né? Só vou fazer uma recapitulação aqui com a galera que não tava. Então, ontem a gente falou de raio atômico, que descreve, né, a distância entre o núcleo de um elétron até o seu nível mais externo, né, e é medida a partir da média aritmética entre a distância entre dois núcleos, né. Como que é o comportamento dele na tabela? Ele aumenta de cima para baixo e da esquerda para a direita, né. Aí nós temos a energia de ionização, que é a energia para a gente retirar um elétron do átomo, né, no estado gasoso. A energia de ionização, ela vai fazer exatamente o inverso do raio atômico, né? Então, ela vai da esquerda para a direita, de baixo para cima. A energia de ionização, a gente viu ontem que a primeira, ela é mais baixa em relação às outras, né? Se a gente for tirar o primeiro elétron do átomo, ela tem uma energia menor do que se a gente for tirar o segundo elétron do átomo. Isso porque quando a gente tira um elétron, a gente deixa com o átomo com mais prótons, né? E o núcleo é a parte do átomo que não vai mexer, né? Então a gente tem mais prótons do que elétrons no nosso átomo. Então, esse movimento da gente fazer a retirada do elétron vai favorecer a atração entre as cargas que são diferentes, né? Os prótons e os elétrons. Aí nós ainda temos a eletroafinidade, a afinidade eletrônica, que é a quantidade de energia que vai ser liberada para que o átomo consiga receber um elétron. E N segue também igual a energia de ionização, que é da esquerda para a direita e de baixo para cima, que ela vai crescer na tabela periódica. A eletronegatividade é a tendência do átomo em atrair elétrons. Então, a gente viu ontem que a eletronegatividade... Estou fazendo só um apanhadão aqui para vocês fazerem uma retomada para a gente poder fazer os exercícios. A eletronegatividade, ela é a propriedade que fala sobre o átomo conseguir, né, poder atrair os elétrons para si. Então, a gente viu que quando a gente está mais próximos dos átomos que possuem mais elétrons na camada de valência, eles vão começar a ter maior tendência de atração dos outros elétrons quando em ligação química, né? Então, a eletronegatividade, ela também vai crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. Lembrando que não se aplica aos gases nobres, porque os gases nobres eles já têm a camada de valência como camada completa, né? Então, eles não entram na eletronegatividade. Daí eu passei para vocês o macete, né, que é Von, Clor, Brisk e pH, ou também eu fui ontem no clube e eu não lembro o resto, mas tem essas opções também, né? Mas é mais fácil decorar por Von, Clor, Brisk, pH. Precisa decorar? Não, não precisa. Porém, vocês vão utilizar tanto para fazer os exercícios que acaba decorando. Sendo o flúor o elemento mais eletronegativo. E por fim, a gente falou da densidade,
que aumenta das extremidades para o centro e de cima para baixo, sendo o ósmio o nosso elemento mais denso da tabela periódica. Esses foram os que a gente abordou ontem. Hoje a gente vai abordar mais 2, mas antes da gente ir para os próximos, vamos fazer alguns exercícios. Esse primeiro e esse segundo a gente já fez ontem, comentado, né? Então, eu vou fazer com vocês aqui os exercícios que eu deixei separado antes da gente entrar para as próximas. Um macete que eu posso dar para vocês, deixa eu só abrir uma... Na verdade, eu vou colocar aqui no final esse macete para vocês. Seguinte, todas as propriedades periódicas são inversamente proporcionais ao raio atômico. Raio atômico, lembrando, ele cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, todas as outras vão crescer no sentido contrário. Então, da esquerda para a direita, de baixo para cima. Com exceção, porque toda regra tem sua exceção. Gente, exceção ou exceção? Nunca lembro. Ainda bem que a professora é de exatas, né? Porque imagina se fosse de português. Com exceção da eletropositividade, que é o que a gente vai tratar hoje. Eletropositividade. Então, para vocês conseguirem lembrar o comportamento das propriedades periódicas, bastam vocês saber o do raio atômico, porque aí todo o resto é inversamente proporcional a ele, com exceção da eletropositividade. Ok? Então, vamos aos exercícios. Deixa eu ver se alguém falou comigo. Não. Então, vamos lá. Gente, se eu estiver indo muito rápido, é porque eu tomei muito café hoje. Eu tô meio acelerada, então, qualquer coisa, dá um toque que eu dou uma... Vamos lá. A VUNESP. A VUNESP é o vestibular que faz diretamente para entrar na Unesp, né? A Universidade Estadual de São Paulo. E ela fala o seguinte: a energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo neutro gasoso é chamada de... Então, vamos lembrar, a gente tem a energia tanto de quando a gente retira, quando a gente adiciona um elétron, né? Então, nesse caso, ele está pedindo quando o elétron é adicionado. Quando o elétron é adicionado, a gente tem a energia de ligação? Não pode ser, porque não está fazendo ligação com o outro, né? Está adicionando um elétron. Energia de ionização é o inverso disso, né? É a retirada do elétron. Então, também não pode ser. Eletronegatividade? Não, a eletronegatividade ela é a tendência de atrair os elétrons quando em ligação. Então, também não pode ser. Afinidade eletrônica? A afinidade eletrônica é exatamente isso. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Entalpia de formação, na verdade, é o calor, né, que a gente... que acontece, né, na reação, que é liberada ou adicionada para a gente ter a formação de produto. Então, não tem nada a ver. Então, portanto, letra B, tá? Já aqui, essa daqui foi uma questão direta, né? Você tinha que saber a teoria, né? Uma questão mais direta. Aqui já pede o contrário. Ele te dá qual ele quer que você analise e ele quer que você saiba como que eles se comportam na tabela periódica, né? E aí, ó, ele fala sobre, na classificação periódica, a energia de ionização
e a eletronegatividade, exceto para os gases nobres, dos elementos químicos aumenta, e aí é só a gente lembrar, né? Nesse caso, é o contrário do raio atômico. Então não teria o objetivo de decorar aquela tabela de química? Ou não? Como assim, a tabela de química? Para você entender esse exercício? Então, na verdade, Peraí, deixa eu ver, só ver quem tá falando comigo. Quem tá falando comigo? Rapidinho. A Tayla. Oi, Tayla. Na verdade, você compreendendo o raio atômico, você consegue compreender todas as outras. Você assistiu a aula ontem? Assisti. Assistiu? Então, você lembra que o raio atômico ele vai aumentando de cima para baixo e da esquerda para a direita, justamente porque na família, lembra que a tabela periódica ela vai aumentando, ela foi disposta, né, de um jeito onde a gente tem um aumento do número atômico dos nossos elementos, né? E o aumento do número atômico, ele também representa o aumento do número de prótons e, consequentemente, nêutrons e elétrons que a gente tem em cada elemento, né? Então, o raio atômico, ele aumenta dessa forma porque à medida que a gente desce, né, então a gente está aqui em cima e vai descendo, a gente aumenta as camadas eletrônicas, né, porque chega uma hora que fica impraticável a gente colocar mais elétrons numa mesma camada, né? Lembra da distribuição de Linus Pauling que vocês tiveram? Que a gente faz 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e aí vai? Isso daqui é a distribuição eletrônica e ela dita, né? Quantos elétrons tem na camada K, quantos elétrons vai ter na camada L, quantos tem na M e assim sucessivamente. E essas camadas, né, tipo, elas vão aumentando porque chega uma hora que fica impraticável para ter mais elétrons dentro de uma mesma camada, né? Então a K tem um limite de 2, a N tem um limite de 8, a M tem um limite de 18 e por aí vai, né? E aí por isso que cresce de cima para baixo. Aí o porquê que cresce da direita para a esquerda? Porque quando a gente aumenta o número aqui, mais à esquerda, né, a gente tem menos prótons do que a gente tem mais à direita da nossa tabela. E quando a gente tem mais prótons, né, para um mesmo número de camada eletrônica, a gente tem um maior poder de atração, né? Atração entre quem? Entre o próton e o elétron. Então, por isso que ele acaba retraindo quando a gente tem mais prótons. Por isso que aqui, né, hoje ali na cama, Robson Crusoe é francês, então o frâncio aqui, ele é o nosso elemento com maior raio atômico, porque ele tem o mesmo número de camadas, ele possui todas as camadas eletrônicas, né, porém ele tem menos prótons do que o pessoal que está mais à direita, né, então ele faz menos atração entre os elétrons que estão dispostos, né, nas nossas camadas eletrônicas com o núcleo, né? E aí meio que esse comportamento do raio atômico acaba ditando todo o resto. Então, se você conseguir compreender o raio atômico, você consegue compreender todos os outros. Por exemplo, aqui que a gente está fazendo no exercício. Energia de ionização. O que é energia de ionização? É a retirada do elétron. É mais fácil retirar um elétron que está mais próximo, né, tipo, pensando na camada de valência, que está mais próximo do núcleo, consequentemente sofrendo mais atração pelos prótons, ou quem está mais afastado do núcleo? Eu acho que tá mais perto, né? Então, mais fácil vai ser quem está mais longe, né? Porque quanto mais fácil de retirar, né? Tá. Então,
Quem vai ter menos energia de ionização vai ser aqueles que estão, que tem raio atômico menor. Então, vê quem é o contrário do raio atômico? Conseguiu fazer a associação? Quer que eu repita? Não, eu tô conseguindo. É que você começa a falar de elétron e de algumas coisas. Às vezes eu acho que a química tem que ser ilustrada também. Que fica um pouco difícil de. Ah, não sei. É que eu sempre tive meio que. Para explicar química, sempre tiveram que explicar mais de uma vez até eu pegar um pouquinho. Não, peraí, então. A gente abre aqui, peraí. Vamos fazer até entender, poxa. Ó, vamos fazer aqui. A gente tem um átomo qualquer. Nós temos o núcleo, que tem os prótons, e também tem os nêutrons, certo? E a gente vai ter as camadas eletrônicas aqui. Perdoa a professora, que a professora não tem noção de como desenha. Então, a gente tem um elétron aqui, o outro, vários elétrons que estão aqui na camada, nas camadas eletrônicas. Essa última, a gente sempre chama de camada de valência. Se aqui, ó, eu tenho dois, que aqui eu coloquei muito mais, né? Mas, ó, veja que aqui eu tenho 4 prótons. Esses 4 prótons, um vai atrair esse daqui, deixa eu colocar mais prótons, né? Esse atrai esse atrai esse atrai esse, e assim sucessivamente. Então, se eu tenho 5 prótons aqui para 5 elétrons que estão dispostos em 3 camadas, né? 3 camadas eletrônicas, eles estão sofrendo uma atração, ok. Mas se eu tiver isso, esses elétrons distribuídos, né, dentro de 3 camadas. Só que se eu tiver muito mais prótons aqui, claro que eu vou ter mais elétrons aqui também, porque é proporcional, porém, eu vou ter muito mais elétrons Separado? no mesmo número de camadas. Então, eu vou ter essa força de atração muito maior para cá. Por quê? Porque é como se eu tivesse... Pensa no ímã. Vamos pensar no ímã. Ele tem uma força de atração até certo ponto, certo? Certo. Até certo ponto onde eu deixar ele volta sozinho. A partir desse ponto onde eu afastei um pouquinho, ele não volta mais tão rápido, certo? Certo. Então, é a mesma coisa. Até esse certo ponto é quando a gente tem menos prótons no nosso núcleo para o mesmo número de camadas eletrônicas, né? Então, nesse caso, como que a gente avalia as camadas eletrônicas? Vou voltar aqui no primeiro. As camadas eletrônicas é só a gente entender como funciona a tabela periódica, que eu acho que eu não vou conseguir. Será que eu consigo apagar isso daqui? Consigo. Não consigo. Oh. Precisava apagar isso aqui só para conseguir. Enfim, não vou conseguir, mas tudo bem. Eu desenhei em cima mesmo. Como que são as... Como eu sei quantas camadas eletrônicas tem? É assim, ó. Pega por fila. Então, a primeira fila é uma camada eletrônica. Segunda fila, 2 camadas eletrônicas. Terceira fila, 3 camadas eletrônicas. E assim sucessivamente, tá? Aqui, eu vou ter o mesmo número de camada eletrônica. Só que esse carinha aqui, ele tem, por exemplo, 10 prótons no seu núcleo,
enquanto esse daqui vai ter 20. Então, você concorda comigo que esse daqui que vai ter 20 vai aproximar essas seis camadas com mais força do que o carinha que tem 10? Sim, que a atração fica mais forte. Exatamente, porque tem mais prótons. E aí é por isso que a variação do núcleo, ela tende para esse cantinho aqui. Até aqui foi? Sim. Aí, já aqui a gente está falando sobre a energia de ionização, que é a gente conseguir retirar esses elétrons, né? Conseguir retirar os elétrons. Quais elétrons? Sempre os que estão na camada de valência primeiro, porque é mais fácil eu retirar o que está mais longe, certo? Então, o elétron que está mais afastado, ele vai ser o primeiro a ser retirado. Só que, a partir do momento que eu vou retirar esse elétron aqui, eu preciso de uma energia de ionização, que é o nome. Para eu conseguir que essa energia de ionização, que esse elétron seja retirado, o que vai determinar o quanto de energia que eu vou precisar para retirar esse elétron? Eu preciso de tanta energia quanto esse elétron está sendo atraído pelo núcleo, né? Então, eu preciso... o que quer dizer a energia de ionização? É uma energia superior à força de atração que está ocorrendo entre um elétron e o próton, né? Então, o elétron que eu quero retirar e o próton que está presente no núcleo. Então, por que ela segue o contrário do raio atômico? Justamente porque eu vou retirar, vai ser mais fácil para eu retirar um elétron cujo raio atômico seja maior. Por quê? Porque quanto maior o raio atômico, mais esse elétron está afastado do meu núcleo, né? Então, é mais fácil eu retirar esse daqui que está na camada 3 do que seria de eu retirar esse que está na camada 2, porque esse que está na camada 2 tem mais atração com o núcleo do que esse, certo? Certo. Então, é por isso que ela é inversamente proporcional. Então, entender o raio atômico, né, a ideia do raio atômico te ajuda a entender todo o resto. Então, a energia de ionização, ela vai ser maior para quem tiver o raio atômico menor. Por quê? Porque quem tiver o raio atômico menor, o elétron que eu quero retirar com a energia de ionização vai ter mais... vai sofrer mais atração do núcleo. Então, a energia de ionização, ela acontece de forma contrária do raio, né? Já a eletronegatividade, ela é a tendência de atrair os elétrons quando eles estão em ligação. Aí a gente cai no exemplo que eu falei ontem, né? Vamos pensar, a gente tem 18 grupos da tabela periódica. O grupo 1, que antes era a família 1A, possui um elétron na camada de valência, ou seja, nessa última aqui, a mais afastada do núcleo. O grupo 2 tem 2 elétrons na camada de valência. Enquanto que, por exemplo, o grupo 16 tem 6 elétrons na camada de valência. O grupo 17 tem 7 elétrons na camada de valência. E aí, o que isso me diz? Quando a gente vai fazer quando a gente vai colocar os átomos para fazerem ligações, ou eles vão doar elétrons, ou eles vão compartilhar esses elétrons. Então, vamos pensar na questão de perder elétron mesmo, né? O que a gente tem? A gente tem... Vou usar o mesmo exemplo de ontem, porque aí eu já aproveito para quem não estava ontem, né? Então, a gente tem o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. O sódio,
ele tem um elétron na camada de valência, enquanto o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Na hora de fazer, né, a formação do cloreto de sódio, é mais fácil o sódio atrair os 7 elétrons do cloro ou o cloro atrair o 1 elétron do cloro. Lembrando que eles precisam, pela regra do octeto, de 8 elétrons na camada de valência para ter estabilidade, né? É mais fácil o cloro atrair esse 1, certo? Certo. Aí, o que acontece? A eletronegatividade, ela também se comporta do contrário do raio atômico, porque aqui, ó, onde está o flúor, é justamente o grupo 17. Então, o pessoal desse lado aqui, eles têm uma tendência maior de atração dos elétrons do que quem está mais à esquerda, né, da tabela periódica, porque eles já estão com a camada de valência quase que completa. Eles precisam de menos elétrons do que os demais. Então, é mais fácil eles atrair os elétrons para eles do que eles perderem todos os 7 que eles já têm, né? Então, de novo, é o contrário do raio atômico. Então, a gente analisando as alternativas, não pode ser das extremidades para o centro, porque a gente viu que o comportamento é de baixo para cima e de esquerda para direita, né? Então, não pode ser das extremidades para o centro. Não é da direita para a esquerda, é justamente o inverso, né? Nos períodos. Não é de cima para baixo, e sim de baixo para cima. Então, o comportamento da energia de ionização e da eletronegatividade, elas são o contrário do raio atômico. Tá dando para ir? Sim. Eu entendo que gere um pouco de confusão. Infelizmente, essa parte da química, ela não é tanto ilustrativa e não tem experimento que eu consiga mostrar para vocês. Então, o que eu realmente indico é justamente a questão de vocês compreenderem o raio atômico. Vocês compreendendo o raio atômico, vocês matam qualquer outro exercício. Tá? Próximo exercício, né? Ele falou o seguinte: a eletronegatividade é uma propriedade importante. Em relação a essa propriedade, assinale a alternativa correta. A eletronegatividade, então, é a tendência de atrair os elétrons. A tendência de atrair os elétrons, a gente tem na tabela periódica o comportamento dela da esquerda para a direita, de baixo para cima, excluindo, né, os gases nobres. Aí, qual que é o macete que eu ensinei para vocês? Von Chlor-Brisk pH. Esse daqui é o mais eletronegativo e esse daqui é o menos eletronegativo. Então, aí ele fala, na alternativa A, o flúor é o elemento menos eletronegativo de todos os elementos. Justamente o contrário, né? O flúor ele tem eletronegatividade igual a 4. Né? Então, não dá para ser, porque ele é o nosso elemento mais eletronegativo. Então, letra A não pode ser. A letra B, o frâncio é o elemento mais eletronegativo de todos os elementos. Não é. Por quê? Porque o frâncio, ele tá aqui, ó, ele é o último elemento do primeiro grupo, né? Da primeira família.
Então, ele vai justamente no sentido contrário do crescimento da eletronegatividade. Então, ele também não pode ser, né? Letra B. O sódio é o elemento mais eletronegativo de todos os elementos. O sódio está mais ou menos aqui na tabela periódica. Então, ele também está no sentido totalmente contrário da tabela. Ah, professora, como que você sabe isso? Nesses exercícios, eles precisam dar a tabela periódica para vocês ilustrar, tá? Eles precisam. Eu acabo sabendo porque a gente, né, trabalha com isso todos os dias, mas vocês não precisam decorar os elementos dentro da tabela periódica. Eles precisam te dar pelo menos alguma base que te faça compreender. Ninguém é obrigado a saber posição de elemento nenhum. É lógico que o grupo 1 e o grupo 2 acaba ficando mais fácil, porque a gente usa com frequência, né? Aí tem aquele macetinho, né, do grupo 1. Hoje, li na cama, Robson Crusoe francês. Aí acaba decorando, né? Mas vocês não precisam decorar e saber exatamente aonde está. É bom que vocês saibam só que o sódio está na primeira família. D. O carbono é mais eletronegativo que o silício. Como que a gente sabe isso? Bom, ele deu aqui, né? O carbono é C e o silício é S. Dentro dessa nossa escala, a gente vê o carbono, mas não vê o silício. Então, quer dizer que o silício é menos eletronegativo até mesmo que o hidrogênio. Então, portanto, essa daqui está correta, letra D. E, por fim, ele fala, o potássio é mais eletronegativo do que o carbono. O carbono não, desculpa, do que o cálcio. O potássio, ele está aqui e o cálcio está mais ou menos aqui do ladinho dele. O cálcio, ele está mais à direita do que o potássio, né? Portanto, se a gente fosse considerar só a relação das setas, né? A gente já vê que é o contrário. O cálcio está mais tendencioso para onde as setas estão apontando, né? Então, o cálcio é mais eletronegativo também do que o potássio. Então, a gente acaba excluindo a letra E também. Tudo bem? Tá aqui sim. Eu vou fazer só mais esse, porque eu preciso ainda falar de 2 com vocês, aí se sobrar tempo a gente resolve mais exercícios juntos. Ele fala o seguinte, né, na 22. Considerando os elementos A, B, C, D e E com a seguinte posição na tabela, o elemento que apresenta energia de ionização mais baixa é... Então, vamos pensar. O raio atômico, ele cresce de cima para baixo e da esquerda para a direita. Enquanto que a energia de ionização, vou até mandar, aqui é raio atômico, tá? A energia de ionização, ela cresce justamente do contrário. Energia de ionização. Por que a energia de ionização cresce de maneira contrária? Porque os elementos com menores raios, eles vão ter, os elétrons, né, dos elementos com menores raios, vão sofrer uma maior atração pelos prótons localizados no núcleo, né? Então, eu vou precisar de mais energia, porque a força de atração ali é maior, então eu preciso de mais energia para tirar esse elétron. Então, comparando essa seta aqui, né, quem vai ter maior energia é quem está mais próximo desse encontro da seta. Só que aqui eles pediram a energia de ionização mais baixa. Então, portanto, é quem vai no inverso dessa seta. Quem está mais embaixo e mais
à esquerda, que no caso é o elemento B, né? Então, aqui só pode ser letra B. Tudo bem? Estamos indo? Sim, pode ir. Então vamos lá. Vamos falar sobre eletropositividade. A eletropositividade, ela é justamente o contrário da eletronegatividade, né? Então, na eletronegatividade, a tendência de atrair os elétrons, né? De ganhar os elétrons. Já a eletropositividade é aquele que tem a tendência em perder os elétrons. Então, ó, eletropositividade é quem tem a tendência de perder. Por quê? Porque vai ficar... Quem perde elétron fica com carga positiva, né? Então, se vai ficar com a carga positiva, a gente precisa necessariamente perder os elétrons. É a única outra propriedade que é diretamente proporcional ao raio atômico. Isso por quê? Porque vamos pensar no raio atômico aqui. Quando a gente está mais aqui, quando a gente... Perdi o foco, perdão. Quando a gente analisa a tabela periódica de cima para baixo, a gente tem um aumento do número de camadas eletrônicas, né? Então, a gente tem os prótons e a gente tem o aumento do número das camadas eletrônicas. Quem está mais à esquerda da nossa tabela apresenta menos elétrons na camada de valência, né? Naquele mesmo esquema que eu ensinei para vocês. Grupo 1 tem 1 elétron na camada de valência. Grupo 2 tem 2 elétrons na camada de valência. E assim vai. Então, é mais fácil quem tem 1 elétron na camada de valência perder esse 1. E aí, nessa outra, ele vai estar com os 8, né? Para completar a nossa regra do octeto. Ou é mais fácil ele perder 1 ou ganhar 7 elétrons. É mais fácil ele perder 1, né? Então, por isso que quanto mais à direita, mais fácil é dele perder. Por quê? Porque quanto mais à direita, menos elétrons eles têm na camada de valência, né? Então, fica mais fácil para perder esse único, né? E por que de cima para baixo? Porque para baixo a gente vai tendo os raios atômicos maiores, ou seja, a presença de mais camadas eletrônicas. Então, mais camadas eletrônicas implicam numa menor atração entre o elétron que está lá na camada de valência com o núcleo, né, os prótons do núcleo. Então, é mais fácil para ele escapar porque ele não está tão conectado com os prótons ali, né? Por isso que é mais fácil dele perder. Por isso que a eletropositividade é a única outra propriedade que caminha no mesmo sentido do raio atômico, tá? E, por fim, a gente tem reatividade química. A gente já viu um exercício ontem sobre reatividade química e eu acabei esquecendo de comentar o seguinte. A reatividade química, ela cresce para os dois lados da tabela periódica. Como? Vamos lá. Os metais, vou só ilustrar aqui para vocês. Na nossa tabela periódica, a gente tem metal, não metal, metal de transição que já está caindo no termo e gases nobres, tá? Os gases nobres, eles não reagem com outros que não ele, né? Muito difícil. Se você pegar a tabela periódica e descer a escadinha que forma aqui, mais ou menos, apenas esse grupinho aqui são ametais. Apenas. Tudo que fica nesse intermédio são metais de transição. E aqui a gente tem alcalino, metais alcalinos e metais alcalinos terrosos.
Os metais, eles têm mais facilidade de perder elétron. Por quê? Porque eles são mais eletropositivos, que a gente acabou de ver. Então, eles têm mais chance de perder os elétrons. Então, ele tem uma eletropositividade elevada. Então, ele tem, quanto mais próximo, né, do frâncio aqui, mais reativo são os metais. Só que quando a gente analisa a parte dos ametais, a gente vai para outra ponta da tabela, que é justamente o flúor, né? Que são aqueles que têm mais chances de ganhar elétrons. Então, a gente tem a reatividade química nas duas extremidades, sendo a extremidade superior à direita, como a reatividade de metais, de ametais, desculpa, e no canto inferior esquerdo, a gente tem a reatividade dos metais, tá? Então, é só pensar nas duas extremidades. As duas extremidades, mão direita, ametais, mão esquerda, metais. Mão direita ganha elétrons, mão esquerda perde elétrons. Então, quanto mais a extremidade, mais reativo é aquele elemento, né, dentro da sua reatividade, seja para ganhar ou para perder elétrons. O que quer dizer reatividade? Reatividade vai ser a propriedade justamente daquele elemento em reagir com o outro, né? Por exemplo, nossa, tem um vídeo muito legal que dá para mostrar para vocês. Vou abrir aqui. Será que eu não vou achar? Vocês já, só para saber, alguém já colocou ferro, tipo, prego, assim, no suco de limão, por exemplo? Não. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Será que isso daqui dá? Não, eu queria um bem enferrujado aqui. Semelhantemente ao econômico, coloca pregos de ferro. Ó. Não, não quero isso. Tubos de ensaio. Mas não nos tubos de ensaio. Se a gente pega uma ferrugem. Eu queria tanto achar o vídeo. Enfim. Se a gente pega o prego enferrujado, por exemplo, e coloca no vinagre, no suco de limão, por exemplo, a ferrugem acaba reagindo com o ácido, tá? O próprio prego, né? Vamos pensar no metal. O metal, se a gente deixa muito tempo na água, ele vai enferrujando, né? Por quê? Porque a água vai reagir com o metal que está ali no prego, por exemplo. E aí, só que esse processo é um processo que demora. Por que a gente pinta? Por que a gente pinta, por exemplo, os nossos portões? Justamente porque a tinta, ela vai fazer uma leve película em cima do ferro do portão, para que a exposição ao tempo, né, umidade do ar, chuva, sol constante, faça com que ele demore mais para enferrujar, né? Então, por isso que a gente pinta. Agora, isso para metais tipo ferro, que ainda assim, tipo, apesar de enferrujar, ainda demora. Agora, se a gente pegar o sódio metálico, em água, ele vai ser muito mais reativo. Estou separando aqui o vídeo para vocês assistirem. Isso por quê? Justamente pela propriedade periódica de reatividade. Olha só, a gente tem aqui
O ferro, ele tá aqui. Não sei se vocês conseguem ver, porque eu tô com um marcador diferente. Mas o ferro, ele tá aqui, ó, no grupo 8, número 26, aqui o ferro. A reatividade são nos extremos, né? O ferro tá bem no meio, então ele é pouco reativo comparado a quem vai estar mais à extremidade. O sódio, ele já tá mais na extremidade. Apesar de ele estar meio alto, ele já tá bem mais na extremidade do que o ferro. Olha o que acontece quando a gente coloca... E a professora foi trollada pelo... Ó, é bem rápido. Veja que a água já tá borbulhando aqui, ó. Bom, vocês viram, era um pedacinho só de sódio para pouquíssima água e pegou fogo. Isso por quê? Porque o sódio é muito mais reativo. E o que determina a reatividade, né? É justamente quem vai estar mais às extremidades. Então, em comparação dos metais, né? O ferro é um metal, o sódio também é um metal. Quem vai ser mais reativo? Quem está mais à extremidade, que nesse caso é o sódio. Então, vocês viram a reatividade aí dos metais. Deu para acompanhar? Sim, eu achei interessante o vídeo. Eu vou deixar, então, no slide mais algum para vocês assistirem sobre isso. É muito legal. Das propriedades de reatividade. Cara, é que se deixar eu vou falando, né? Mas, por exemplo, o sódio ele é reativo desse tanto, mas o sódio metálico você consegue cortar com a colher, entendeu? Porque é muito mole. Aí você pensa, tipo, como que o negócio que é mole desse tanto, você coloca 2 gotinhas de água e o negócio pega fogo, sabe? Tipo, não faz sentido. Eu lembro até numa das primeiras aulas da faculdade, né, que a gente vai aprendendo isso, e aí caiu na prova, né? Você está num laboratório e que tem sódio metálico guardado, né? E um laboratório pega fogo. O que você faz? Fih, corre. Corre, porque você vai apagar com o quê? Com água? Né? Você viu o que acabou de acontecer. Daí eu lembro que a gente brincou um pouco sobre isso. Mas é muito legal. Vou separar mais vídeos. Sabendo que vocês gostaram, eu vou separar mais vídeos pra gente fazer comentários mais em cima de vídeos. Você fez né? faculdade do quê? Assim, para focar em química, assim. Eu fiz licenciatura em Química. Ah, professora seria, né? Uhum. É que tá. a minha formação me permite tanto ir para a indústria quanto para a parte da sala de aula mesmo. Porque eu saio com... Eu não saio com um título de bacharel, mas eu tenho o CRQ, né, que é o... Igual o advogado tem a OAB, né, o químico tem o CRQ. O CRQ do meu curso, não são de todas as licenciaturas, mas o do meu, me permite trabalhar também em indústria. Eu tenho as duas possibilidades, mas eu gosto mesmo de dar aula. Ah, que legal. Tanto que eu dou aula à tarde eu dou aula de ciências para ensino fundamental e aula para vocês de noite. Legal. Mais alguém abriu o microfone? Ou não? Acho que não, né? Vamos fazer o último exercício antes do... Deixa eu ver o que eu quero. Pode ser o 24. O 24. O 24, ele
ele é legal da gente ver, porque ele é do ITA, e eu sei que normalmente a gente tem um certo medo, né? Porque, nossa, o ITA, uma das escolas mais difíceis, né, de ensino superior, mas para mostrar que, tipo assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Então ele fala assim, ó, em relação ao tamanho dos átomos e dos íons, são feitas as afirmações seguintes. Então vamos pensar, aqui ele está falando, ó, o Cl-, então, Cl-, esse menos quer dizer que ele tem uma carga negativa. Se ele tem uma carga negativa, quer dizer que ele ganhou um elétron. Então, ele tinha, sei lá, X e agora ele tem X mais 1. Só que ele só ganhou um elétron. A gente não consegue mexer no número de prótons. Para a gente conseguir mexer no número de prótons, são uns maquinários muito caros, né? Então, assim, ele ganhou um elétron a mais. Se ele ganhou um elétron a mais e ele tinha X prótons e X elétrons. Agora ele passou a ter X prótons e X mais 1 elétrons, né? Então, se ele está com mais elétrons, quer dizer que a atração entre os elétrons e os prótons diminuiu. Por quê? Porque tipo, os prótons eles já não estão em quantidade iguais para continuar na mesma atração, e com a adição de um elétron, começa também o efeito da repulsão entre os próprios elétrons, né? Porque cargas iguais se repelem, né? Cargas diferentes se atraem. Então, quando a gente adiciona um elétron a mais, a gente sempre provoca, né? Então, cargas negativas a gente sempre tem, a gente sempre acaba provocando, né? Provoca a diminuição da atração com o núcleo. Tá? Então, ó, o Cl- é menor do que o Cl normal, né? O Cl gasoso? Não, não pode ser. Justamente porque diminuiu a atração, né? Então, ele estava atraindo aqui e começou a repulsar um pouquinho mais. Então, é justamente o oposto, né? Então, um está errado. O 2. O sódio, né? O sódio Na+, é menor do que o Na gasoso. Essa carga positiva significa que ele perdeu um elétron. Perder um elétron quer dizer que ele estava com X prótons e X elétrons, e agora ele tem X prótons e X menos 1 elétrons. Quando a gente diminui, né, a quantidade de elétrons, a gente aumenta a atração com o núcleo. Tá? Então, se a gente aumenta a atração, então a gente tem uma atração de força X, e agora a gente tem uma atração de força X mais 1. Então, ela vai atrair mais. Se vai atrair mais, quer dizer que o raio atômico vai se contrair, né? Então, quer dizer que o tamanho daquele átomo vai ser menor. Então, a 2 está correta. Isso já faz com que a gente... Ah, eu até esqueci de mostrar, né? A 1 tá errada, então a gente já elimina a B e a D logo de cara. Aí, olha só. A C. Desculpa, a 3. O Ca2+, é maior do que Mg2+. Eles estão com a mesma carga, né? 2+ e 2+. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar na onde eles estão dentro da tabela periódica. É claro que nisso, eles têm que te dar a tabela periódica. Mas aonde eles vão estar mais ou menos? Família, como eles têm carga 2+, quer dizer que eles estão no grupo 2. Então, tá aqui. Beba, mingau, caro senhor Bar. O magnésio tá aqui e o cálcio tá aqui.
O raio atômico aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda. Eles estão na mesma família, mas o cálcio está para baixo do magnésio. Se aumenta de cima para baixo, quer dizer que o cálcio vai ser maior do que o magnésio, certo? Como eles estão com a mesma carga, então aqui no caso não vai fazer diferença, né? Por quê? Porque os dois perderam 2 elétrons, os dois estão com a atração aumentada na mesma proporção, né? Então o 3 também está correto, o que já elimina a nossa alternativa A. E aí o 4 fala o seguinte: o cloro gasoso é maior do que o bromo gasoso. Então a gente tem na família 17 estão o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. O cloro está em cima do bromo e o raio atômico aumenta de cima para baixo. Então o bromo tem que ser maior do que o cloro, né? E aqui está falando o contrário. Portanto, 4 é falsa. Então a gente só sobra com a letra C. O que eu quis mostrar com isso? Que a gente tem, né, em relação ao raio, a gente tem o átomo neutro, que é o que não apresenta nenhuma carga. Ele vai ser menor do que o átomo carregado negativamente, mas ele vai ser maior do que o átomo carregado positivamente, né? Então, o átomo que perdeu o elétron vai ser menor do que o átomo original, mas o átomo que ganhou o elétron vai ser maior do que o átomo original, que é o neutro. Tudo bem? Muita informação, né? Eu concordo. Sim. Mas vou revisar tudo, viu, professora? Sobre as coisas que eu fiquei com dificuldade. Para quem não... Eu não sei se vocês viram, mas a gente está revezando entre 3 professores. Então, por exemplo, semana que vem não sou eu, né? É o Márcio. O Márcio, inclusive, é da minha sala, lá da faculdade. Só que ele já formou e eu não. Acontece, gente. Shit happens. Mas o meu WhatsApp, tô deixando aqui de novo. Só me mandar mensagem, tá? Que eu respondo, às vezes não necessariamente na hora, porque às vezes eu tô no serviço, mas precisou, pode tirar foto de exercício que vocês estejam, né, tentando resolver, só manda mensagem que eu mando um áudio explicando, mando um videozinho desenhando, a gente dá um jeito, tá? Não fiquem com dúvidas, pelo amor de Deus. E aí eu volto na outra semana com outros assuntos, tá? Já vou atualizar o nosso drive aqui, que eu aproveitei o mesmo slide para não ficar aula separada, já que era o mesmo tema. Eu aproveitei, então eu já vou atualizar o nosso slide. Tá bom? Obrigada, professora. Adorei sua aula. Que isso. Precisando, gente, boa aula para vocês, boa noite, tá? Eu não sei que aula que vocês têm agora, eu espero que seja uma professora menos fritada do que eu, para dar um descanso para a cabeça de vocês. É literatura agora, não sei se... Se vai ser menos fritado, né? Tomara que sim. Beijo, gente, boa noite. Beijo, boa noite.